Seja bem-vindo à aula de hoje. Nesta aula iremos aprender sobre inflação e o cálculo da variação percentual. A inflação é um termo utilizado na economia que se refere à alta de preços de um conjunto de produtos e serviços em um determinado período de tempo. A inflação segue o efeito da lei da oferta e da procura na economia. No Brasil, o IPCA é considerado o índice oficial para o cálculo da inflação. O cálculo da inflação em um país ele se baseia no cálculo da variação percentual de um conjunto de produtos e serviços. Mas nós vamos aprender a fazer o cálculo da variação percentual, que não é o cálculo da inflação do país, mas o princípio é o mesmo, com a diferença que nós vamos fazer o cálculo de um único produto, e no caso da inflação, se trata de um conjunto de produtos. Mas esse exemplo vai nos ajudar a entender como que é calculado e como que funciona a inflação. Vamos à seguinte questão. No início de março de determinado ano, o preço de um determinado produto era de R$ 50. E no início de abril do mesmo ano, o preço era de R$ 52. Houve então um aumento de preço. Qual a variação percentual de preço correspondente? O cálculo da variação percentual vai nos ajudar a medir quanto que houve em termos de variação de um preço num determinado momento com o preço em outro determinado momento. Então, nós temos aqui dois momentos no tempo: início de março e início de abril. Então, nós temos aqui um mês aproximadamente de tempo entre o primeiro preço medido e o segundo preço, ou seja, R$ 50 e R$ 52. Neste intervalo de tempo entre o preço no tempo 1 e o preço no tempo 2, houve um aumento, houve uma variação. E qual foi essa variação percentual? Quanto que o produto aumentou de 50 para R$ 52? Em termos de valores, nós sabemos que foi um aumento de R$ 2, mas em termos percentuais, qual foi o aumento? Ou seja, qual foi a variação percentual de preço correspondente? Na verdade, nós já aprendemos a fazer esse cálculo, o cálculo da variação percentual, quando nós aprendemos sobre os cálculos básicos da calculadora HP12C. Então, aqui, para fazer o cálculo da variação percentual, nós simplesmente usamos a tecla F, Reg, para fazer a limpeza da memória. Toda vez que nós iniciamos um cálculo, nós temos que limpar a memória. Digitamos o primeiro preço, tecla Enter. Digitamos o segundo preço e aí pressionamos a tecla delta percentual. Após pressionar a tecla delta percentual, teremos aí então a variação percentual, que nesse caso do exemplo dado foi de 4%. Então, a variação percentual do produto no início de março, o preço do produto no início de março para o preço do produto no final de abril, no início de abril, foi de 4%. Nós podemos fazer o cálculo da variação percentual de um determinado produto em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. E aí, com esse cálculo, nós conseguimos saber qual foi a variação percentual. Nós podemos pegar um determinado produto no supermercado e fazer o cálculo da variação desse produto, quanto que nós pagamos nesse determinado produto há um ano atrás e quanto nós estamos pagando hoje. Temos aí a variação percentual. Isso vai nos mostrar que, às vezes, um determinado produto ele pode ter uma variação maior do que a inflação. Você pode ter uma inflação de 9% ao ano
mas determinados produtos podem ter uma variação percentual de 15%. Ou você pode ter um outro produto que ficou abaixo da variação percentual da inflação, comparando com a inflação. Você pode ter um produto que teve uma variação de apenas 7% contra 9% da inflação. Mas como a inflação ela não se baseia num único produto, num conjunto, na média da variação percentual de vários produtos, então você pode ter aí uma inflação que não represente necessariamente a variação percentual de um produto específico. Mas com esse exemplo aqui nós conseguimos entender como que é feito o cálculo da variação percentual e como que esse cálculo é importante para que se possa calcular a inflação em um determinado país. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Aproveite para estudar os conteúdos adicionais e realizar as atividades. Nos encontramos na próxima aula.